A paz do Senhor Jesus seja sobre cada um aqui nesta noite. Que bom que você está aqui. Abençoe a vida do seu irmão, aí que está ao seu lado. Estenda a sua mão. Seja abençoado em nome de Jesus. Uma noite especial, uma noite de festa. Aleluias. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo de número 46. Salmos 46. Aleluia. Tem como título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado seja Deus por isso. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tantas maravilhas esse salmo nos traz. Ele diz que o Senhor é o nosso refúgio, refúgio, local de segurança, local onde nós estamos sendo tratados, acolhidos por Deus. Ele é o nosso refúgio, mas também diz que Ele é a nossa fortaleza. Quando vier o tempo ruim, né? É tão bom quando nós nos sentimos seguros, protegidos ao nosso redor. Mas eu queria me ater ao versículo 10, um versículo muito conhecido, que ele diz para nós: aquietem-se. Aquietem-se, porque há momentos em que, diante das dificuldades, das adversidades, ou até mesmo das coisas do dia a dia, que roubam de nós, muitas vezes, a nossa paz, nós ficamos atemorizados, preocupados demais, ficamos, como quem está assustado. A palavra de Deus diz aqui: aquietem-se. Aquiete seu coração nessa noite. Aquiete. Não há nada que o Senhor não possa resolver. Não há nada impossível para Deus. Então, guarde isso. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia, aleluia. Coloque a sua Bíblia no banco. Vamos orar para dar início a este culto. Talvez você tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado. É hora de colocar diante do Senhor. Aí onde você está, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome por essa noite, porque poderíamos estar em vários lugares, mas chegamos aqui neste lugar. Oh Deus, um lugar onde sentimos a Tua presença, onde temos a comunhão com o Teu corpo, com o Teu povo. Oh Deus, um lugar onde, Senhor amado, Tu nos abençoa com aquilo que é de maior valor para nós, que é a Tua presença. Pai querido e amado, vem de encontro aos nossos corações. Oh Pai, a Tua palavra diz para que possamos nos aquietar, para que possamos confiar, para que possamos colocar em Ti a nossa esperança como o único refúgio e fortaleza para as nossas vidas. Que assim seja nessa noite e que assim possamos Te exaltar. Oh Deus, e que nessa noite não seja diferente, em meio aos louvores do Teu povo, Senhor, que Tu possa habitar neste lugar, recebendo cada louvor, que possamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, abrir os nossos lábios em louvor e adoração. Recebe o louvor do Teu povo nesta noite.
Que no nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão a caminho se cheguem aqui em segurança. Ô Pai querido e amado, eu te peço, Pai, ser conosco nessa noite, uma noite especial, uma noite de batismo, uma noite de ingresso no reino de Deus. Oh, louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos por isso, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, Pai, seja entronizado, engrandecido, exaltado neste lugar. Pai, por isso nós te louvamos nessa noite e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Sua face é como um leão. Aleluia. Diga sua face. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face, aleluia. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, seja adorado. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, Filho de Deus, para sempre. Oh, aleluia. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez lá em cima no início. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, Ele é bendito. bendito é o Cordeiro de Deus. Oh, seja adorado. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Seja adorado, aleluia. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, aleluia, Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja Deus. Os reinos se abalam. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que o Senhor é o Rei dos Reis. Amém?
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez no início. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, aleluia! Para dizer que tu és o Senhor, Para dizer que tu és o rei. diga, Para dizer que tu és o Senhor. teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. o teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. diga mais uma vez, a tua igreja. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. aleluia! Seja adorado, Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Aleluia! Boa noite. Você pode sentar. Estamos dando início a mais um batismo nas águas, com muita alegria no nosso coração, porque Deus chamou essas pessoas a uma nova vida. O batismo nas águas simboliza o sepultamento da velha criatura e o renascimento de uma nova vida. Simboliza uma mudança que Jesus chamou de novo nascimento quando ele conversava com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. E é isso que simboliza o batismo nas águas: a morte da velha criatura e o renascimento para uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? Antes de darmos prosseguimento, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, estamos muito alegres, pois o Senhor nos conduziu até este momento. Estamos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai, como Igreja de Cristo Jesus, para ligarmos a vida dos nossos irmãos e irmãs na terra, tendo a certeza, conforme a Tua palavra, que eles também serão ligados nos céus. Pois o Senhor disse: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E hoje eles estão sendo ligados ao corpo de Cristo aqui na terra e ligados ao Teu reino nos céus, ó Pai.
Grande é a alegria nos nossos corações de podermos participar deste momento, e que o Senhor possa também enchê-los do Teu Espírito, ó Pai, trazendo sobre a vida de cada um deles a plenitude do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós Te agradecemos por este momento tão especial, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, por toda a eternidade. Nós Te louvamos e Te bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Vamos dar início então ao batismo nas águas. Quem vai ser a primeira corajosa? Pode vir tranquila, que a água está gelada. Só um pouquinho. Glória a Deus. Deus. Diga o seu nome. Giovana Ladaga Porreca. Giovana, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você crê no perdão dos seus pecados? Sim. Você crê na vida eterna junto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim. Então, Giovana, conforme a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos teus pecados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Jeová é o teu cavaleiro, quem cavalga para vencer todos os seus inimigos cairão diante de ti. Nilo de Souza. Nosso irmão Nilo nos procurou, disse: preciso passar pelas águas, preciso completar esta carreira, e com muita alegria nós fazemos isso nessa noite no nome de Jesus Cristo. Irmão Nilo, irmão, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você crê no perdão de todos os seus pecados? Sim. Você crê na vida eterna junto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim. Então, irmão Nilo, conforme a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos teus pecados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, deixa a bênção do Senhor. A força dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, homens em vivas de júbilo. Qual o seu nome? Maria Luísa. Maria Luísa, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você crê no perdão de todos os teus pecados? Sim. Você crê na vida eterna junto de nosso Senhor e Salvador Jesus? Sim. Então, conforme a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos teus pecados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
maravilhosa que a gente vê essa garotada tudo pequena, né? Correndo pelos corredores da igreja e agora passando pelas águas. Esta é a igreja do Senhor, a igreja que se renova a cada dia. Diga o seu nome, querido. João Luiz. João, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você crê no perdão de todos os teus pecados? Sim. Você crê na vida eterna junto de nosso Senhor e Salvador? Sim. Então, João, conforme a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos teus pecados. Aleluia. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que ele Cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga o seu nome. Breno Pérez. Breno, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Creio. Você crê no perdão de todos os teus pecados? Creio. Você crê na vida eterna junto de nosso Senhor e Salvador por toda a eternidade? Creio. Então, conforme a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos teus pecados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. porque ele Para ele são todas as coisas. Morrer dele por ele. Para ele são todas as coisas. Diga o seu nome. Gustavo de Miranda Ferreira. Gustavo, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Você crê no perdão de todos os teus pecados? sim, Você crê na vida eterna junto ao nosso Salvador? sim. Então, Gustavo, conforme a tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos teus pecados. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. a ele a Pra sempre, amém. Amém. Vamos ficar de pé. Com isso, nós ligamos na terra, está ligado nos céus. Os nossos irmãos e irmãs agora fazem parte do reino de Cristo Jesus. E com muita alegria nós fazemos isso. Amém? Porque a ordem de Cristo foi essa: vão por todo mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. Amém? Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de continuarmos cumprindo esta missão. E que o Senhor continue usando este santuário para que esta missão continue acontecendo até a tua volta, Pai. Que todas as gerações que aqui passarem, que por aqui passarem, que continuem cumprindo esta missão, Senhor, fazendo discípulos através da pregação do Evangelho e os batizando para a glória do teu nome, Senhor.
louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Vamos continuar então louvando o nome do Senhor. Diácono Eduardo, Deus abençoe a todos. Aleluia, vamos continuar louvando ao Senhor. Mais de ti. Diga assim: aleluia, mais uma vez. E menos de mim. Menos de mim, e menos de mim. Aleluia. Mais. Mais de ti, Senhor. E menos de mim. Menos de mim, e menos de mim, E menos de mim. e menos de mim, e menos de mim. Porque que ele cresça. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que ele cresça. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga agora, te exaltamos. Aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos mais uma vez. Te exaltamos, Agora é o Senhor, exalte ao Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, meu Deus. te exaltamos, ó Senhor. Que ele cresça. Aleluia. Diga mais uma vez. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele
vez, diga: te exaltamos. Te exaltamos. Só a igreja. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Aleluias. Seja entronizado no nosso meio. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você conhece esse hino, feche os seus olhos. Porque dele, por ele, para ele são todas. Aleluia. Mais uma vez, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a no início, mais uma vez, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Toda honra, todo louvor, toda glória, somente a ele. Louvado seja o teu nome nesta noite. Porque dele e por ele, porque dele, por ele, aleluia, para ele, oh Deus, todas as coisas, aleluia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele só
sempre. Amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis os juízos e os caminhos, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. diz mais uma vez, quão profundas são as riquezas, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre. Amém. aleluia, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, A Ele, a Ele a glória. mais uma vez, A Ele a glória, pra sempre. Amém. louvado seja o teu nome, Senhor, aleluias, louvado seja o teu nome. Recebe a adoração desta igreja, recebe a adoração do teu povo, que o teu nome seja entronizado. Oh, tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Oh Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. Abençoe a vida dessa pessoa que está ao seu lado. Diga que bom que você está aqui nessa noite. Aleluias. Depois você pode se sentar. Amém, graças a Deus. O nosso Deus seja louvado e exaltado e engrandecido para todo sempre, amém? Eu queria chamar aqui os professores da classe de batismo. Nós vamos entregar os certificados aos nossos irmãos e às nossas irmãs que nós batizamos. Quero agradecer ao esforço, o carinho, a dedicação deles três, que incansáveis, estiveram com os nossos irmãos e irmãs, ensinando, ministrando as aulas, com muito carinho, com muita paciência, dedicando o seu tempo a esse trabalho. Quero chamar aqui a Maria Luísa, o Breno, o seu Nilo, o João, Giovana, vou ler alguém? Giovana, João, Nilo, Breno, Gustavo ficou preso aqui. Entrega para mim, Abraão, por favor. Ficou preso ali no meio. Que Deus seja louvado. Parabéns a todos vocês por este passo importante que deram, pelo passar das águas, por este novo momento na vida de cada um de vocês. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus pela vida de cada um deles.
Amém. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai. A festa nos céus. E nós nos alegramos aqui na terra, Senhor, por cada vida que passou pelas águas. Que a partir de agora, Senhor, nesta nova fase da jornada, que os teus filhos e filhas sejam fortalecidos, para que possam continuar caminhando conforme a tua vontade, ó Pai. Para que possam, Senhor, cheios do teu Espírito, terem um relacionamento contigo, ó Pai. Que possam ter uma vida piedosa, Senhor, uma vida de leitura bíblica, de oração, de jejum, que possam cumprir a tua palavra em suas vidas, ó Pai, e assim terem uma vida próspera e abençoada. Nós, como igreja do Senhor, os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Tirar foto para ficar registrado. Isso. Foi? Foi? Obrigado, gente. Deus abençoe. Que Deus seja louvado. Você pode se sentar. Alguns anúncios que nós temos para fazer. Eu quero continuar convocando toda a igreja a estar presente às terças-feiras. Nós estamos numa campanha de jejum e oração. Então, se você puder, venha orar, venha buscar a face de Deus. Pastor, eu não posso estar na terça-feira fisicamente, mas se você puder se juntar a nós em jejum e oração, mesmo à distância, faça isso. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a face do Senhor. Toda terça-feira nós estamos orando e jejuando aqui na igreja. Às quintas-feiras nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos estudando o livro de Provérbios, às 7:30 da noite. Então, não falte, esteja presente, venha buscar a face do Senhor toda quinta-feira, amém? Ao final do culto nós temos uma cantina funcionando, não vá embora. Nós temos feito nesses meses de junho e julho um festival de inverno. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que têm colaborado para que isso aconteça. O objetivo da cantina é gerar comunhão para o povo de Deus. Às vezes as pessoas entram e saem da igreja e não investem tempo em conhecer outras pessoas. Saiba que é importante, né, você conhecer pessoas, você poder sentar à mesa, conversar, conhecer mais os irmãos e as irmãs. E a cantina serve como um instrumento de comunhão, né? Agora à noite nós vamos ter sopa de ervilha, caldo verde, canjica, bolo de milho, pudim e salsichão. Tudo isso para que você tenha comunhão, para que você conheça mais os irmãos e as irmãs, né? Às vezes eu escuto pessoas que já estão há algum tempo na igreja e dizem: ah, pastor, eu estou na igreja já há tanto tempo e não conheço ninguém. E normalmente quando você pergunta: mas quando acaba o culto, o que você faz? Não, eu tenho que ir embora correndo para resolver um problema ou outro. Se você não investir tempo em conhecer pessoas, realmente você não vai conhecer ninguém. Então, invista um pouco do seu tempo para se conectar, para conhecer mais as pessoas, os irmãos e as irmãs da igreja. Posso ouvir um amém? Que Deus seja louvado. Nós continuamos recebendo as doações para as campanhas sociais da igreja, que é a campanha do quilo, e você trazendo um desses itens para a igreja, você vai estar contribuindo para que a gente possa montar as cestas básicas e socorrer famílias que estejam precisando. Então, sempre que você puder, traga, porque é uma campanha contínua. Assim como o Luz na Noite. A campanha do Luz na Noite é para que nós possamos socorrer as pessoas que moram nas ruas. Então, todo mês o grupo sai, todo mês o grupo leva esses materiais que a gente recolhe, né? E nesses meses de frio, nós estamos priorizando
cobertores e agasalhos. Então, se você puder continuar trazendo, a gente vai guardar esse material aqui e na próxima saída os irmãos vão levar. E também temos o trabalho do abrigo infantil, que nós contribuímos com leite integral. Pode ser de caixinha, pode ser em pó, da maneira que você achar melhor, tá bom? O importante é que você não fique de fora, o importante é que você participe desses trabalhos e assim nós podemos ajudar outras pessoas em nome de Jesus. E por fim, nós vamos ter o nosso encontro, nosso culto de ação de graças, lá na igreja de Botafogo, no dia 19 de agosto. É um evento para toda a denominação, é o segundo ano que nós vamos estar agradecendo a Deus, né, por este recomeço. O pregador vai ser o Marcelo Aguiar, é um sábado, às 10 horas da manhã. Então, que você possa estar presente nesse dia, que você possa colocar na sua agenda e participe, porque é importante, todas as igrejas da denominação vão estar presentes. Então coloque aí na sua agenda, dia 19 de agosto, é um sábado, às 10 horas da manhã, Marcelo Aguiar será o preletor. Tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Só preciso que você levante sua mão. Pastor, a primeira vez que eu estou aqui na igreja. Levante a mão se é o seu caso. Se tem alguém nos visitando, tem uma visitante ali atrás, glória a Deus por isso. Aqui na frente também, que Deus seja louvado. Se você está nos visitando pela primeira vez, levante a mão que nós queremos entregar a você uma lembrança da nossa igreja, agradecendo a sua presença. Mais alguém está nos visitando pela primeira vez? Como é que nós recebemos os nossos irmãos, nossos visitantes? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Voltem quantas vezes vocês desejarem, tá bom? Irmãos, vamos passar o nosso momento de oração. Nós estamos orando pela nossa irmã Marília, né, que está internada no Salgado Filho. Ela foi diagnosticada com um tumor no pâncreas e também sofreu uma fratura no fêmur. Estamos orando pela nossa irmã Cida Peroni, que está com um problema crônico na coluna. Os médicos estão falando em cirurgia. Estamos orando pela nossa irmã Luciana, a esposa do Leandro, que vai operar no dia 8 de agosto. José Fernando Casimiro teve um AVC e foi internado novamente. A irmã Ana Casimiro vai fazer uma cirurgia de catarata dia 1º/8. E irmãos nossos que estão com familiares doentes, né? O caso da Raquel, irmã da Lília, a Guiomar, mãe da Adelaide, a Leda, mãe da Beatriz, Paulo Roberto, pai da Mariane, Carlos Guerra, né? Pai do nosso irmão Guerra, Ruth, irmã da Noemi, Maria do Carmo Vasconcelos, irmã do Alexandre, e Fernanda Flor, amiga da Fernanda, nossa baterista. Estamos orando por essas pessoas e pedindo que Deus opere um milagre na vida delas em nome de Jesus. Amém? Também estamos orando pelo nosso bairro. Temos visto, né, a violência crescendo, esta luta, essa disputa de poder, e nós estamos orando a cada culto, pedindo que Deus dê um basta nisso em nome de Jesus. Aos olhos humanos parece impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. Amém? Então nós estamos orando, pedindo paz aqui para o nosso bairro, e também estamos orando pelos filhos de irmãos e irmãs nossos que estão longe da igreja, que estão longe dos caminhos do Senhor, que abandonaram a fé, e nós estamos entrando nessa luta também e clamando pela vida deles em nome de Jesus. Também, com certeza, você deve ter trazido um pedido de oração para apresentar ao Senhor. Eu vou desligar o microfone agora, nós vamos dobrar os nossos joelhos, eu vou dobrar os meus joelhos também. Você vai ter a oportunidade de apresentar o seu pedido ao Senhor e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém? Faça isso agora, dobre os seus joelhos, apresente a Deus a sua oração em nome de Jesus.
Santo Deus, de joelhos dobrados, nós também dobramos o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Apresentamos as nossas súplicas e as nossas petições e pedimos que o Senhor possa agir em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Deus, a cada dia. Precisamos, Senhor, do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Vem curar os enfermos, ó Pai, vem restaurar os feridos. Vem agir, Senhor, com graça em nossas vidas, ó Pai. Senhor, que as nossas súplicas cheguem ao trono da Tua glória, Pai, e sejam respondidas conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, e Te agradecemos pela fé. Pois os nossos olhos não veem, Senhor, mas pela fé nós cremos que o Senhor já está agindo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Amém. Nós vamos passar ao momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Se você desejar abençoar a obra de Deus nessa noite, basta você levantar a mão e as irmãs e os irmãos chegarão até você com o envelope. Amanhã é final de mês, nós temos muitos pagamentos para fazer. E se você puder abençoar a obra de Deus nessa noite, saiba que vai chegar em boa hora. Abençoe conforme a sua possibilidade. Se você puder, não fique de fora deste momento. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós temos as chaves Pix também nas contas da igreja. Essas informações também estão nos nossos envelopes. Que Deus seja louvado. Se você tem um envelope para trazer ao altar, traga agora em nome de Jesus e receba a bênção de Deus na sua vida. Amém? Se você tiver um envelope, pode trazer até o altar do Senhor. Se você estiver terminando de preencher, você pode trazer. Senão nós temos um segundo momento onde as salvas vão passar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se você tiver uma oferta em mãos, segure e vamos orar juntos, apresentar ao Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado pela Tua provisão, Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome. Abençoa, Pai, o dizimista fiel. Abençoa o ofertante amoroso. Abençoa toda a Tua igreja nesta hora. Nós te pedimos, ó Pai, que não falte o pão em cada mesa, que não falte a provisão em cada lar, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome santo e precioso de Jesus Cristo, que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar enquanto nós passamos as salvas. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória e poder pertencem ao 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 Senhor. Ações de graça.
ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos, amém. E ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Estamos falando sobre a corrida rumo a Jerusalém Celestial e como nós devemos nos comportar diante desta jornada, desta corrida que está proposta diante de nós. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntos? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, nos abençoa, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito nos conduza nessa hora, Pai, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós já falamos até aqui sobre as etapas desta corrida. Falamos da necessidade de perseverarmos diante dos testemunhos que os antigos deixaram para nós, da necessidade de olharmos firmemente para Jesus Cristo, da necessidade de perseverarmos até onde seja necessário. No versículo 4, o autor diz que na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue, ou seja, nós precisamos estar dispostos a ir até onde o Senhor nos levar. Do versículo 5 ao versículo 13, o autor aos Hebreus fala sobre a disciplina, porque nesta corrida, além de nós entendermos as etapas da corrida, nós precisamos entender que Deus irá nos disciplinar. Por quê? Porque todas as vezes que nós nos afastarmos do caminho, nos afastarmos do alvo, todas as vezes que nós nos desviarmos do nosso objetivo, o Senhor nos reconduzirá ao caminho certo. E a Bíblia diz, o autor aos Hebreus diz que Ele nos disciplina porque Ele nos ama. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Nós temos visto o amor de Deus quando Ele nos disciplina e nos reconduz ou nos reconduz para a direção certa. No último domingo que nós falamos sobre este assunto, nós falamos sobre os versículos 12 e 13. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Ou seja, em algum momento nesta luta a gente vai ficar cansado, a gente vai ficar desanimado, mas o autor aos Hebreus nos encoraja a levantarmos as mãos e fortalecermos os nossos joelhos, que mesmo diante do momento difícil, o Senhor é a nossa força. Você pode dizer amém? Agora, quando o autor diz, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, ele diz que nós temos que nos reanimar para andarmos por caminhos certos.
Nós não podemos receber o ânimo de Deus para andar nos caminhos que nós queremos andar. Ele diz no versículo 13: façam caminhos retos para os seus pés. Ou seja, o ânimo que vem do Senhor, Ele nos reanima para andarmos por caminhos retos. Posso ouvir um amém? Então, se você está cansado, se você está desanimado, receba um ânimo novo do Senhor nesta noite, amém? E ande por caminhos retos, por caminhos que agradem a Deus. Agora nós vamos falar do versículo 14. O que o autor aos Hebreus fala no versículo 14? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor aos Hebreus nos lembra que nós devemos manter uma relação correta com Deus e com o próximo. Nós estamos falando nos cultos de domingo pela manhã sobre o discurso de Moisés lá em Deuteronômio, antes do povo passar o Jordão, e estamos falando sobre os 10 mandamentos nesse momento, e a gente vê como é que Deus, Ele nos ensina. Os 4 primeiros mandamentos, eles regulam o relacionamento entre Deus e o homem, e os demais regulam o relacionamento entre o homem com o seu próximo. E aqui neste versículo 14, mais uma vez nós temos aqui este importante ensinamento: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Por quê? Porque se nós buscarmos a santificação, nós também viveremos em paz com quem? Com Deus. Veja como Deus faz as coisas. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus da paz. Você está aí em Hebreus capítulo 12, vire a página da sua Bíblia, Hebreus 13, versículo 20. O autor aos Hebreus diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, o nosso Deus é o Deus do quê? Da paz. O nosso Deus é o Deus da paz. Este Deus da paz, agora volte lá em Hebreus 12, 14. Esse Deus da paz, Ele pede que cada um de nós... Deixa a luz acesa aqui, por favor. O projetor? Porque eu estou vendo o de lá está ligado. Obrigado. Ligou? Amém. Então, este Deus da paz, Ele quer que nós vivamos o quê? Em paz com todos. Está vendo aqui, ó? Procurem viver como? Em paz com quem? Com todos. Então, o Deus da paz, Ele deseja que nós vivamos em paz. Então, nós fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. Nós fomos tirados da alienação e fomos reconciliados com Deus. Então, nós devemos nos esforçar para que os nossos relacionamentos diários sejam relacionamentos de quê, irmãos? De paz. Porque nós servimos ao Deus da paz. Aí você vai me dizer: mas pastor, o ser humano é complicado. Claro que é. Eu sou, você é, e quem não é? O ser humano é complicado. Os nossos problemas, a maioria dos nossos problemas vem da onde? A maioria dos problemas que nós temos vem da onde? Vem das pessoas. Eu lembro de um pastor que dizia assim: a igreja é uma bênção, mas seria melhor se não houvesse as pessoas. É claro que ele estava brincando. O ser humano, ele é complicado por sua natureza. Por quê? Porque o ser humano, ele carrega o pecado que foi herdado desde o Éden. Nós somos pessoas que às vezes não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que Deus pede de nós. Nós tentamos, nos esforçamos, mas às vezes nós não conseguimos. E neste processo, pessoas se ferem, pessoas se decepcionam,
pessoas perseguem e são perseguidas, pessoas testam a paciência e o limite uns dos outros, mas a Bíblia está nos trazendo nesta noite um importante ensinamento. Nós precisamos procurar. Veja o que o autor aos Hebreus diz: procurem. Não é algo que vai cair do céu sobre a sua cabeça. Deus não vai derramar um balde de paz na sua cabeça e você vai virar a pessoa mais mansa da terra. Não é isso que vai acontecer. O autor aos Hebreus está dizendo que isto é um exercício. Eu tenho que procurar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que tentar viver em paz com todos. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo diz que nós devemos aproveitar este tempo para aprender a viver em paz com as pessoas. O que é que Paulo diz? Está escrito aqui: se possível. Eu imagino Paulo escrevendo esta frase: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz. Porque às vezes, meus irmãos, não depende só de nós. Quantas e quantas vezes a gente quer viver em paz, mas alguém quer briga, alguém quer pelejar, alguém quer arrumar confusão. Quantas e quantas vezes nós estamos nos esforçando para viver em paz e alguém vem pisar no calo. No trânsito, então, isso é o que mais acontece. Você está lá dirigindo, você acorda de manhã, vai para o seu carro e fala assim: hoje eu não vou me estressar. Aí você sai da garagem, já vem um filho de Jezabel e já te dá uma fechada e você fala: começou. Mas não, Senhor, eu vou perseverar. 2 quadras depois da sua casa vem outro filho de Belial e te dá outra fechada, aí você sai da graça. Porque às vezes não depende de nós. A gente procura, a gente se esforça. Mais uma vez, eu imagino Paulo escrevendo: se possível, no que depender de vocês, porque às vezes depende de nós, mas às vezes não está no nosso alcance. Volte, por favor, aqui na tela, a Hebreus capítulo 12, versículo 14. O ensinamento que está diante de nós é que nós, como cristãos, nessa corrida, nesta jornada rumo a Jerusalém celestial, nós não podemos permitir que as pessoas arranquem o nosso coração e nos encham de ódio. E isso não é fácil. Porque a coisa mais fácil que tem é você deixar o coração de lado e se encher de ódio e de ira. É a coisa mais fácil que tem. Mas como cristãos, como servos de Deus, a Bíblia está nos ensinando que nós devemos nos esforçar para não permitir que o ódio tome conta das nossas vidas, que a ira tome conta das nossas vidas. Se nós permitirmos isso, fomos derrotados. Eu lembro das passagens de Paulo, dizendo quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi torturado. Ele diz: fui açoitado, fui torturado, sofri naufrágio, fui jogado fora de uma cidade como se estivesse morto. Mas depois de passar por todas essas aflições, ele disse: combati o bom combate. Paulo não deixou que aquilo ele não deixou que aquilo gerasse ódio no seu coração, muito pelo contrário. Paulo disse: eu continuo caminhando em direção ao alvo, eu continuo perseguindo o prêmio da soberana vocação, não importa quantas vezes eu tenha que ser açoitado, ou quantas vezes eu seja humilhado, ou quantas vezes eu seja perseguido, não importa, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar lutando até chegar na presença eterna de Deus. E nós temos que entender que procurar a paz faz parte deste processo.
Nós não podemos caminhar bem quando estamos em conflito com o próximo. Não há como. Isso acontece muito entre familiares. Como é que você mantém uma família unida se a família sente ódio um do outro? Como é que você mantém uma família unida se as pessoas se odeiam? E a igreja é uma família de fé, sim ou não? Então, nós precisamos entender que nós não podemos vencer esta corrida quando a nossa alma estiver carregada pela fuligem do pecado. Nós não vamos conseguir chegar ao final desta corrida se nós arrastarmos conosco o peso do pecado. Por isso que no início do capítulo 12, uma das coisas que o autor diz é que nós temos que nos desapegar do pecado. Se nós tentarmos seguir neste caminho, se nós tentarmos correr essa corrida agarrados ao pecado, nós não vamos chegar lá. O ódio, o rancor, a mágoa, isto tudo vai nos parar, porque isso tudo vai afetar a segunda parte do versículo, isto tudo vai afetar a santificação. Veja que o autor diz o quê? Procurem viver em paz com todos e façam o quê? E busquem a santificação. O que é santificação? Santificação é um processo pelo qual eu procuro abandonar o pecado. Santificação é um processo pelo qual eu procuro me afastar do pecado. Mas pastor, eu não vou conseguir me afastar totalmente do pecado. É claro que não, nenhum de nós pode fazer isso. Mas nós precisamos nos esforçar ao máximo para que nós possamos viver em santidade diante de Deus. E isto passa por uma busca diária. E o autor é claro, nós precisamos viver em paz com o próximo, mas nós também precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Sem santidade, ninguém pode entrar na presença de Deus. Eu estava falando hoje de manhã, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que todas as vezes em que Deus disse que iria falar com o povo, antes ele pediu que o povo fizesse o quê? Se santificasse. Isto não é à toa. Deus é santo, meus irmãos. Em Deus não existe nenhuma mancha de pecado. E quando Deus se relaciona conosco, Ele espera encontrar corações que estejam buscando a santidade. Olhote diz que na vida existem pensamentos, motivações, atitudes, hábitos, prioridades, amores, ódios, confiança, opiniões e muitas outras coisas que entristecem o Senhor. Há coisas dentro de nós, meus irmãos, que entristecem a Deus. E é contra essas coisas que nós devemos lutar, porque o progresso em santidade não é opcional. Deus não está nos dando uma opção. Deus não está dizendo, olha, procurem viver em paz com todos e, se der, se for possível, se sobrar um tempo, aí vocês se santificam. É isso que está escrito no texto? Não, Deus está dando duas ordens. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Então, não é uma opção, é uma necessidade absoluta, porque a conclusão do versículo nos leva a esse entendimento. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso significa que eu não posso viver a vida do jeito que eu quero e achar que ainda assim eu vou agradar a Deus.
Eu não posso viver no pecado, eu não posso viver em guerra, eu não posso viver em conflito, eu não posso viver desagradando a Deus e achar que no domingo Deus vai aceitar o meu culto. Não vai. Não é assim que funciona. Tanto a paz quanto a santificação precisam ser buscadas se nós quisermos completar esta carreira. Isto requer esforço. E, infelizmente, muitas pessoas não querem mais se esforçar. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida sem querer se esforçar para alcançar aquilo que Deus deseja. Agora, preste atenção, meus irmãos. Nós devemos buscar a paz acima de todas as coisas. Amém? Mas nós não podemos comprometer a santificação em momento nenhum. Porque, como eu citei Romanos 12:18, a paz, ela não depende só de nós. Sim ou não? Volte lá. Isso, obrigado. A paz, ela não depende só de nós. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Isso depende só de nós? Não. Então, nem sempre a gente vai conseguir. É um alvo. Precisamos buscar isso todos os dias, amém? Mas isto não depende só de nós. Agora, volte lá em Hebreus 12:14. Agora, a segunda parte do versículo depende totalmente do nosso esforço. Para se santificar, você não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Você não pode dizer, pastor, eu não me santifico porque o fulano, porque o beltrano, porque A, B ou C, não. Você pode até dizer, pastor, eu não tenho paz porque aquela pessoa não quer me perdoar ou não quer falar comigo. Tudo bem. Nesse quesito, isso depende de duas partes. Mas a santificação não. A santificação é algo entre você e Deus. Então, você não pode comprometer a santificação em momento nenhum. Você não pode sacrificar a santificação em momento algum. Porque sem a santificação, você não verá a Deus. Talvez, sem a paz com as pessoas, você veja o Senhor. Mas o texto deixa claro que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava em paz com as pessoas? Sim ou não? Está na dúvida? O homem foi apedrejado. Ele estava em paz com as pessoas, Estevão? Claro que não, ele estava sendo apedrejado. E como a gente falou de manhã, estava sendo apedrejado por um falso testemunho. Ele não estava em paz com aquelas pessoas, mas ele estava em santidade. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. E ele foi recebido na glória. Então, meus irmãos, a paz ela tem que ser buscada. Mas a santificação é algo inegociável. Você entende isso? Santificação tem que ser algo inegociável. Senão, o que adianta levantar as mãos cansadas? O que adianta fortalecer os joelhos vacilantes? O que adianta andar por caminhos retos se nós não vivermos em santidade? Nós vivemos hoje numa época muito difícil, onde as pessoas não querem mais se consagrar para Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos fazer a vontade de Deus de qualquer maneira. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que aqueles que eram chamados para servir a Deus, eles passavam por um rigoroso processo de santificação.
E hoje parece que a igreja quer amenizar o trabalho de santificação. A igreja hoje parece que quer deixar o caminho mais fácil. O caminho não é mais fácil porque o Deus é o mesmo. Ele não mudou. Eu não posso subir aqui neste altar de qualquer maneira. Eu não posso ter uma vida errada lá fora e achar que vou subir nesse altar e vai correr tudo bem. Não vai. Andar com Deus exige de nós um processo de santidade. Quando Moisés tirou o povo do Egito, teve uma hora que o povo irritou tanto a Deus, que Deus disse para Moisés: Moisés, este povo é um povo de dura cerviz. Eu vou destruir todo este povo e vou recomeçar com você novamente. Moisés então começou a orar e interceder por aquele povo. Começou a clamar a misericórdia de Deus, e Deus teve misericórdia e disse: por sua causa eu não vou destruir esse povo. Eu não posso achar que eu vou fazer o que eu quero e vou agradar a Deus. Aliás, em Deuteronômio, quando Moisés relembra a passagem onde Deus queria falar com o povo e o povo teve medo, Deus diz para Moisés: foi a única vez que o meu povo agiu com sabedoria. Quem dera que o meu povo fosse sempre assim. Porque muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos o favor de Deus, nós queremos que Deus haja em nossas vidas, mas nós não queremos nos esforçar para nos santificarmos. Achamos que basta fazer alguma coisa qualquer e Deus vai fazer acontecer. Não é assim que funciona. Não é o que a palavra diz. Ah, minha vida está ruim, eu vou para a igreja. Quando eu chegar na igreja tudo vai mudar. Não. Quando chegar na igreja é você que vai mudar. Porque na igreja você vai começar a ouvir a palavra e a palavra vai começar a dizer para você que você precisa viver uma vida santa diante de Deus. Não é Deus quem muda, é nós quem mudamos. Quando nós encontramos com Cristo, a mudança é gerada em nós. Deus nunca muda. Ele nunca mudou. Posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, nessa noite eu quero encerrar dizendo: vamos procurar viver em paz. Isto no que depender de nós. Mas a santificação, ela é inegociável. Eu preciso me santificar, você precisa se santificar, todos nós precisamos nos santificar diante de Deus. Como é que eu me santifico, pastor? Tendo um relacionamento com Deus. Você precisa todos os dias orar, você precisa ler a palavra, você precisa buscar a face de Deus. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Você não pode terceirizar isso. Ah, pastor, eu vou pedir alguém para fazer isso no meu lugar. Eu lembro de uma vez que uns homens tentaram expulsar uns demônios no nome do Deus de Paulo. Lembra dessa passagem? Eles chegaram para aquelas pessoas que estavam endemoniadas e eles gritaram: eu esconjuro-vos em nome do Deus a quem Paulo prega. Tentaram terceirizar o serviço. E aí o demônio olhou para aqueles homens e disse: olha, eu conheço Paulo, eu conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? E disse que aqueles demônios partiram, aquelas pessoas endemoniadas partiram para cima daquelas pessoas e deram uma surra neles e deixaram eles quase nus. Porque tentaram usar o Deus de Paulo sem seguir o exemplo de Paulo. Porque se eles seguissem o exemplo de Paulo, eles não diriam em nome do Deus de Paulo, eles diriam em nome do nosso Deus. Há uma diferença entre falar o Deus da minha mãe e falar o Deus a quem eu sirvo. Há uma diferença em dizer o Deus do meu pai
e falar o Deus a quem eu sirvo. Há uma diferença entre dizer o Deus da minha esposa e é outra coisa diferente dizer o Deus de quem eu sou servo. Há uma diferença entre dizer o Deus do meu esposo ou o meu Deus. Há uma diferença brutal. Porque Deus, Ele não quer ser o Deus da sua mãe, o Deus do seu pai, o Deus do seu esposo ou o Deus da sua esposa. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer levar você a um processo de santificação. Ele quer levar você a uma vida de paz. Mas Ele não pode fazer isso enquanto você continuar dizendo que você serve o Deus da sua mãe, o Deus do seu pai, o Deus do seu irmão, o Deus do seu tio, o Deus da sua tia, o Deus da sua mulher, o Deus da sua esposa. Tem que ser o seu Deus. Senão, você não verá Deus. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Enquanto os diáconos vêm aqui à frente, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, que esta palavra possa produzir frutos, que possa despertar em nós este sentimento, esta necessidade de nós buscarmos a Tua face, de nós nos colocarmos diante da Tua presença, de nós vivermos um caminho de santidade. Não se trata, Pai, apenas de dizer que estamos vivendo em santidade, mas de realmente vivermos em santidade. Desperta o nosso coração para esta realidade, Senhor. Desperta o nosso coração para essa necessidade, ó Pai, para de buscarmos a paz e vivermos em santidade diante da Tua presença, Pai. Pois esta é uma necessidade para nós continuarmos nessa jornada, nesta corrida rumo a Jerusalém Celestial, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, buscar uma vida de paz e buscar a santificação. Que essas palavras possam entrar no nosso coração, na nossa mente e nos levar a uma verdadeira mudança. Que durante essa semana nós possamos refletir sobre esta palavra, Pai, e colocarmos esta palavra em prática nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Abençoa, Pai, aqueles que estão lutando, Senhor, contra esses sentimentos de culpa, de ódio, de mágoa, de rancor, Senhor. Faz cair isso por terra, Pai, em nome de Jesus. Que haja perdão, Senhor, entre as famílias, que haja perdão no meio do corpo de Cristo, que haja, Senhor, reconciliação entre pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoa o Teu povo, ó Pai, tirando, Senhor, tudo aquilo que tem afastado uns dos outros, ó Pai, para que tenhamos uma comunhão plena na Tua presença, Pai. E acima de tudo, nos ajude a buscar a Tua face, Pai, a cada dia e no nome de Jesus. Senhor, leva-nos agora de volta aos nossos lares. Dá-nos um restante de domingo abençoado na Tua presença. Pai querido, Pai amado, dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitórias. Que o Teu Espírito Santo continue abençoando as nossas vidas. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que passaram pelas águas, ó Pai. Que possam continuar perseverando neste caminho de procurar viver em paz com todos e de buscar a santidade diante da Tua presença, Pai. Leva-nos em paz, guardados e protegidos em Ti, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe,
vá em paz. Se você estiver enfermo, os homens de Deus estão aqui para orar